Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro. Estamos começando mais um Conversa com Analista, destacando hoje o mercado de café. Antes de cumprimentar o aniversariante do dia, eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Ao longo desse nosso vídeo, o Gil vai compartilhar a tela mostrando um pouquinho da plataforma de Safras e Mercado. Tem tudo lá para você, nossa agência de notícias, Safras Consultoria para os mais diversos mercados. Temos cotações, tudo que você precisa de informação do agronegócio. Cumprimentando, então, nosso consultor para o mercado de café, Gil Barabás, que nesse dia 19 de setembro está completando mais um ano de vida. Parabéns, Gil, e bom dia. Obrigado, Alessandro. Obrigado pela lembrança. Bom dia a todos, né? Obrigado mesmo pela lembrança. Vamos falar um pouquinho desse mercado de café que está muito agitado. Enquanto eu cito alguns dados, Gil, se tu quiser já compartilhar aí a tela da Bolsa de Nova York, Vou no compartilhar contrato aqui. dezembro aí, Aham. né? Eu vou citar aqui, ó, na semana passada, a Safras Consultoria divulgou números importantes, revisando a produção brasileira de café 2022-23, também números da comercialização, que mais adiante a gente fala da comercialização, mas vou destacar agora a revisão da produção brasileira 22-23, colhida esse ano. O Safras e Mercado indicava antes um número de 61,1 milhões de sacas de 60 quilos. A safra foi revisada agora para 58,2 milhões de sacas, um corte de praticamente 3 milhões de sacas. Gil, acho que a gente começa falando disso e a gente vê aí que a Bolsa de Nova York vem descendo demais aí os preços, mas isso tudo muito mais ligado ao cenário financeiro global, preocupante, com aversão ao risco, com medo de recessão. Temos essa semana aí anúncio de novas taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, os Estados Unidos devendo aí ser mais agressivo em elevação de juros para conter a inflação, e o mercado está mais atento a essa questão do que propriamente aos fundamentos, né, do mercado de café. É claro que o produtor fica muito preocupado nesses momentos, né? Muitos acabam não entendendo muito a razão do porquê o mercado acaba se desvinculando tanto de uma influência mais direta dos fundamentos, mas a questão é que grandes fundos, grandes especuladores investem em cestas de commodities e quando acontece essa aversão ao risco, fogem desses mercados e procuram aplicações mais seguras, né, Gil? Mas vamos começar então falando dessa revisão de safras e mercado aí que a gente revisou o nosso número, em linha aí com uma safra que vai se mostrando menor do que se imaginava anteriormente, né, Gil? É isso mesmo, Alessandro. A revisão vai em cima do sentimento que está vindo das lavouras, né? Que está vindo menos café, você tem aí uma pouca disponibilidade física. Adianto que o mercado ainda está muito incerto em relação ao tamanho da safra brasileira. Então, quer dizer, você teve uma série de. Foi um ano extremamente errático em relação ao comportamento, ao desenvolvimento da safra, né? Teve geada, seca, você teve floradas, depois abortamento de florada, você teve um momento do ano que você teve boas chuvas para a granação, depois um corte nas chuvas na sequência, tudo isso levou aí a essa dificuldade de você visualizar melhor o tamanho da safra desse ano, né? Então, o que o Safras fez nesse momento foi interpretar o que está ouvindo das lavouras, né? Ou seja, está vindo menos café do que estava se imaginando. Por isso a revisão, principalmente do Arábica e principalmente no Cerrado de Minas, onde teve um corte mais profundo em relação à expectativa de safra. Também teve em São Paulo, também teve no sul de Minas, né? Compensa um pouco por um ganho no Conilon, mas ainda o quadro está em aberto, né? Então a gente pode ter ainda surpresas negativas ou até alguma surpresa positiva por conta aí, enfim, de tudo isso que eu falei e dessa dificuldade que a gente está tendo em relação de quantificar essa safra 2022. Mas essa revisão é em cima do que a gente está vendo nesse momento em relação à disponibilidade, à entrega de café abaixo dos esperados das lavouras. Bom, Gil, vamos falar um pouco aí dessa questão do cenário financeiro. A gente vê no gráfico aí, que no ponto mais alto do contrato de dezembro ali, no dia 25 de agosto, se eu não estou
enganado, o preço chegando próximo aí a 2,44, né, dólares por libra-peso, era o preço no momento mais alto em 6 meses. Aí o Gil está mostrando aqui no topo, né? E depois passou por esse movimento descendente aí, se aproximando e rompendo, né? Os 2,10 e agora não, o contrato de dezembro está trabalhando nesse momento aí um pouco acima dessa linha, está trabalhando a 214,40, mas já na mínima do dia hoje já tentou ali chegar no 2,10. E a gente tem os contratos lá da safra já do ano que vem, né? A partir de setembro, bom, setembro está ainda 2 dólares, né, e 15 ali, mas já tem posições trabalhando abaixo dos 2 dólares, né? Mas, Gil, me parece que isso aí está muito mais ligado a esse cenário realmente de um mercado preocupado com o cenário financeiro global, oscilação do dólar, é por aí, né, Gil? Não tem muita... Não está tão ligado aí a fundamentos, infelizmente, o mercado está indo junto com os outros, né? No caso, Alessandro, o que está acontecendo é o seguinte: você tem do lado uma menor safra do Brasil e uma menor safra mundial, ele dá um suporte para os preços, deu uma sustentação para os preços. Então, quer dizer, esse é o ponto do fundamento. Só que esse financeiro ruim, ele traz um cenário. Ele vem por trás de um cenário de aumento de taxa de juros, né? E isso aí reforça o quadro de recessão global. E daí, quando você pega a recessão global, a gente está falando de economias mais consolidadas. Estava falando em recessão em Estados Unidos, em Europa, e que, por sinal, são grandes consumidores de café. Né? Então, com esse quadro aí de aumento de taxa de juros, que aumenta o dinheiro, o custo do dinheiro, você reforça esse quadro de desaceleração de freio na economia e a sombra da recessão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ela cresce. E isso tudo leva a uma revisão no cenário de consumo. Né? Então, quer dizer, você tem um fator de suporte do lado da produção, mas você tem um fator de resistência do lado do consumo em cima desse cenário econômico-financeiro ruim, esse pessimismo gerado, que vem se reforçando, principalmente ao longo das últimas semanas. E, de certa forma, explica esse quadro que a gente está vendo do café ter subido bastante, mas não ter consistência de sustentar nesse patamar. Ele devolveu os ganhos porque você não teve do lado uma demanda agressiva para dar sustentação. Ainda ele voltou dentro desse cenário de acomodação. Paralelamente a isso, você tem um fundamento que também ajuda a explicar um pouco dessa queda, que é o seguinte: hoje a cabeça do mercado já começa a sair da safra 22, né? Você tem essa ideia de que você tem menos café em 2022, mas ela começa o quê? A olhar cada vez mais para 23. E as chuvas prometidas por essa segunda quinzena de setembro e para outubro reforçam aquilo que você comentou anteriormente, que é essa curva de preço de café em Nova York negativa. O que quer dizer? Que os contratos futuros estão mais baixos que os presentes, que há uma expectativa de aumento de produção a partir de uma safra cheia, de uma promessa de uma safra cheia no Brasil. Quer dizer, uma expectativa de uma safra cheia no Brasil. Essa previsão de chuva também reforça. Então, quer dizer, você tem um financeiro ruim, um consumo que está se arrastando, e o pessoal está trabalhando mais da mão para a boca, encurtando as posições, isso segura impulso de demanda, e você tem também esse olhar cada vez mais direcionado para 23 do que para 22. E daí você explica esse movimento de sobe, né, essa sanfona dele ter subido e agora ter devolvido boa parte desses ganhos. Inclusive, vou pedir depois para a gente botar um cardzinho na tela aí com o nosso vídeo do clima na semana, que gravamos hoje também e que mostra justamente essa perspectiva de que vem chuva, né? Pode não ser uma chuva geral, mas toda semana vai passar uma frente fria agora, trazendo umidade para regiões produtoras de café do Brasil. E a expectativa, Gil, como você comentou aí, então, é de abertura de boas floradas, né? E precisa de uma regularização na umidade para o pegamento dessas floradas, mas o mercado também tá ligado a isso. Então, nós temos esse cenário financeiro, né, Gil, nebuloso, né, de dificuldade que pesa sobre as commodities. Esse medo aí de recessão realmente abate o consumo, mas o mercado também tem essa questão fundamental aí de olhar lá para frente e imaginar que possam haver boas floradas, né, Gil? Bom, eu vou pedir... Pode falar, Gil. Não,
boas floradas e a expectativa de que você vai melhorar essa oferta para frente, né? E a gente tem essa semana que nós falamos, é uma semana decisiva, né? Porque vai ter Fed, vai ter BC, então todos decisão de taxa de juros. A ideia, que nem você falou, é que você tenha aumento na taxa de juros e isso reforça o medo de recessão. Quer dizer, tudo isso está sendo precificado, colocado aí nessa balança de preço e explica aí esse movimento aí. Você sai um pouco do fundamento de curto prazo, entra no financeiro e ainda traz um pouquinho de perspectiva para 23, né? Enfim, né? Em função do clima. Tudo isso aí ajuda a gente a entender esse movimento, essa volatilidade que a gente está observando nos preços de café. Olha aí, Gil, enquanto a gente está falando, parece estar melhorando um pouquinho o gráfico aí. A Exato, gente exato. tem, de repente, teremos uma recuperação aí. Seria um movimento Não, seria, interessante aí seria, para o seria, produtor. seria interessante. É, As linhas, né, para dezembro que o mercado está trabalhando aí, que é bom a gente prestar atenção, seria um suporte em 2,10, né, e uma resistência em 2,20, que é qualquer rompimento dessas linhas pode dar um pouquinho mais de fôlego, né, ou para um lado ou para o outro. Se não, ele fica nesse comportamento meio lateral. Então, quer dizer, esses 2,15, ele caminhando para os 2,20, vai dando aí uma expectativa aí de que pode ser que você rompa uma dessas linhas e ganhe um pouco de fôlego de alta. Isso seria bom para os preços aqui no mercado físico interno. claro. E sempre reforçando, né, Gil, que para o produtor, a gente, na verdade, torce para que ocorram boas floradas, né, para que tenha uma safra cheia, porque de nada adianta o preço do café subir e o produtor não ter produto, né, não ter café para vender, né? Então a gente tem que esperar. O preço é bom reforçar, né, Gil, embora tenha apresentado esse movimento de baixa, historicamente ainda é um preço bem interessante para o café, não é, Gil? Sim, sim, ainda está dentro de um nível histórico bastante interessante. Lógico que hoje você não compra mais, o dólar não compra mais do que comprava antes, o real não compra mais do que comprava antes, mas mesmo assim ainda está dentro de um nível histórico. Lógico, os custos também subiram, então quer dizer, o que É exige um verdade. pouco mais de atenção nessa gestão de margem, mas se fizer com cuidado isso, você consegue ainda ficar dentro do nível de rentabilidade. Lógico, para aquele, que nem me falaram numa palestra recente, que a gente teve um encontro com produtores, olha, e isso a gente está trabalhando dentro de um cenário que o produtor tenha café para vender, né? Teve aqueles que perderam bastante, daí sim, daí é um outro cenário, é um cenário que você perdeu por conta de geada, você não ter café para vender, daí você não entra, não se encaixa dentro desse quadro, né? Mas para quem tem um pouco de café e está esperando o café, ainda está num cenário, digamos, que você consegue ainda fazer uma gestão dentro de um quadro de rentabilidade. Não tão bom que nem foi anteriormente, mas ainda Claro. dentro do quadro de rentabilidade. Mas precisa ter atenção, porque isso muda muito rapidamente, né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado em relação a isso. Claro, vamos na torcida para uma boa safra e bons preços também. Exatamente, É, exatamente. O primeiro ponto é ter café. O primeiro ponto é ter café. Quando não é, adianta ter preço e não ter café, né? é verdade. Gil, enquanto tu bota aí aquele quadro dos preços no mercado físico, eu vou citar os dados de safras e mercado para a evolução da comercialização. Tá? Eu tenho aqui que foi atualizado a comercialização 22-23. Bom, então a gente tem aqui, ó, que a comercialização da safra brasileira de café até o último dia 14 de setembro alcançou 52% da produção, uma evolução em relação ao mês anterior, 45%. Então houve aí 7 pontos percentuais na movimentação de vendas, um percentual ainda bem inferior igual ao período do ano passado, quando girava em torno de 60% da safra nessa época, mas um fluxo de vendas um pouco acima da média dos últimos anos para o período, 51% a média dos últimos anos. Já foram negociadas assim 30,3 milhões de sacas, dessa nova estimativa agora de 58,2 milhões de sacas produzidas pelo Brasil. Gil, me parece que o fluxo de vendas aí continua lento, né? O produtor procurando vender somente de acordo com necessidade de caixa, mas o comprador também cauteloso vendo esse cenário aí de preços em baixa, né, no mercado internacional. É isso Aí, mesmo. só citando aí, Gil, só para ilustrar aqui, ó, ali na parte superior a gente tem o café à esquerda fino do Cerrado, né? Temos à direita em cima Bebida Dura Sul de Minas, embaixo o café Rio, Zona da Mata de Minas, à esquerda, e à direita embaixo Conilon tipo 78, Colatina, Espírito Santo, Gil. Sim.
O que a gente percebeu muito mais nesse aumento percentual de venda foi muito mais em cima de um ajuste da produção do que propriamente num aumento de fluxo, né? Então, quer dizer, como reduziu a produção, o percentual comprometido pelo produtor aumentou, porque ele tem menos café para vender, né? Então, isso explica muito do que andou essa evolução do fluxo, né? E a postura do produtor continua sendo uma postura de você trabalhar da mão para a boca dentro de um cenário de menos café, de incerteza produtiva, porque por mais que você tenha ali uma promessa de chuva e uma expectativa de boas floradas, é ainda uma promessa que pode ou não se confirmar, né? Então você tem essa incerteza produtiva para 23, você tem pouco café em 22, o que abre um espaço interessante de expectativa para entre safra, né? Isso tudo vem pesando, e você tem a questão da incerteza financeira. Isso tudo vem pesando aí nessa postura do produtor de trabalhar mais da mão para a boca, de dosar mais as vendas, principalmente desses cafés aqui do chamados grupo 1, né? São os cafés aí de bebida boa e bebida fina, né? Então, essa é a postura, né, do produtor hoje, trabalhar mais devagar, porque ele tem menos café, né, e tem todo esse quadro de incerteza financeira e produtiva, então ele tende a apostar um pouco mais na entre-safra e dosando as vendas, trabalhando aí essa pouca disponibilidade, alongando mais, né, fracionando mais os lotes, dosando mais as vendas ao longo de 2022. Isso aí dentro de uma venda de café no mercado disponível, né? Para a safra nova, a gente não está vendo um grande fluxo, né, para 22, 23, para 23 em diante, a gente não está vendo grande fluxo, né? E diante de uma postura aí mais cautelosa do produtor, para tentar entender um pouquinho esses sinais da safra de 23, para aí ajustar o que ele tem de custo, o potencial de receita e travar a margem. Então, ele está trabalhando um pouquinho mais cauteloso, não avançou tanto o fluxo de vendas para 2023. Gil, para encerrar, então, o que a gente pode trazer de dica para o produtor nesse momento aí de incerteza, de preocupação? Como é que o produtor deve lidar com esse momento? Olha, ele deveria trabalhar nesse momento, porque a gente tem duas realidades. A realidade física de 2022, onde ele tem pouco café, o Brasil tem pouco café, e a gente está saindo do período de safra, está acabando de colher essa safra. Então, quer dizer, a gente vai entrar, vai avançar para a entre-safra, né, para ele olhar, enfim, continuar trabalhando da mesma forma que ele está trabalhando, dosando, fracionando os lotes, né? Apostando no aumento, numa valorização do café, mas não deixando de, cada vez que o mercado dá um repiquezinho, ou de dólar, ou de Nova York, ele ir colocando alguma coisa. Ele vai trabalhar de uma forma mais cautelosa essa aposta na entre-safra, mesmo porque, como o financeiro está caro, né? A taxa de juros está caro, a renda fixa, né? Uma aplicação na renda fixa também é uma alternativa interessante de capitalização para o produtor, né? Com a venda do café, ele pode se capitalizar com a renda fixa. Então, isso aí tem que pesar também na decisão dele. Mas essa estratégia que ele está adotando de alongar posições, dosar vendas, é uma estratégia interessante, né? Para 2022. Para 2023, a questão é ficar atento à questão das floradas, né? Como é que vai ser essas chuvas, as floradas, e também a questão do custo dele. Ele está definindo o custo, ele tem ali uma sinalização de receita, né? Então, quer dizer, essa gestão de margem é importante ele ficar atento. Beleza, Gil. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pela data, viu? Obrigado pela lembrança. Fiquem juntos com a gente nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todos os dias um vídeo novo para você. Entre em safras.com.br e conheça todas as funcionalidades da nossa plataforma, que está aí na tela, com muitas informações para você. Gil, um abraço, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Alessandro. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima.